capítulo 1, versos 1 a 8, capítulo 2, versos 8 a 19 e capítulo 3, versos 6 a 15. Vamos fazer a leitura com reverência, pois as Escrituras são exatamente isso, a palavra de Deus. E o fato de nós estarmos lendo já é Deus falando conosco. Vamos inclinar os nossos corações para ouvir essa palavra de Deus para nós hoje. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Vamos pular lá para o capítulo 2, fazer a leitura dos versos 8 até o 19. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro rio chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o que o homem desse, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Vamos pular lá para o capítulo 3, a partir do verso 6 até o 15. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu?
comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O primeiro verso que nós lemos foi: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gente, para falar sobre criação, a gente pode ir aqui a 230 quilômetros de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e lá a gente vai se deslumbrar com a natureza maravilhosa que existe ali. É fantástico, é de fato esplendorosa a natureza ali. Tem um lugar chamado Mirante do Abismo. Para chegar lá, a gente vai caminhando por uma parte superior e quando a gente chega tem um abismo de fato. E quando a gente está de frente para esse abismo, a gente vê, de modo semelhante ao jardim que é descrito aqui, a gente vê o rio serpenteando lá embaixo. E esse rio vai ao longo. A gente olha para o lado de cá e tem lá no horizonte duas cachoeiras lindíssimas. Tem uma das cachoeiras que tem 80 metros de altura. E a natureza ali é fantástica. Em dezembro eu tive a oportunidade de visitar lá novamente. E um dos grupos que fui chegando junto, na hora que a gente subiu ao topo e avistou essa paisagem, e as pessoas estavam extasiadas pela beleza que estava lá. Se você estiver andando antes de chegar nas trilhas, se você parar um pouquinho e ficar em silêncio, a gente pode ter, às vezes, o privilégio de ouvir uma siriema cantando. E o canto da siriema é muito bonito, porque tem alguns pássaros que fazem um canto harmônico, ele faz tip, 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 mas o canto da siriema é um canto melódico. Ele vai como se fosse uma onda. E no silêncio daquela vegetação, a gente ouvindo a siriema, é maravilhoso. Aquilo vai, o canto da siriema vai no fundo do coração da gente. É maravilhoso. A gente pode ir para o lado do Mato Grosso, e lá tem a Chapada dos Guimarães, e tem um lugar lá chamado Cidade de Pedra. Novamente, para chegar lá, a gente vai pelo topo, e de repente se abre um vale imenso, e tem várias formações rochosas que parecem casas, e são muitas formações, então parece uma cidade. E deram o nome de Cidade de Pedra. É fantástico, gente. A gente para, e o tempo vai passando, e a gente, deslumbrado com essa criação de Deus, com esse Deus que criou os céus e a terra. E a Chapada dos Guimarães, a cidade da Chapada dos Guimarães, que é a sede de onde você pode andar ali, fica mais ou menos 70 quilômetros de Cuiabá. E todo mundo sabe que em Cuiabá o calor é muito forte. Mas no mês de julho, na Chapada dos Guimarães, tem o Festival de Inverno. A temperatura cai até 0 grau, mais ou menos. Então, a gente vê essa natureza esplendorosa, o clima que vai do calor intenso até o frio intenso também, e tudo isso é criação de Deus. É maravilhoso, é fantástico aquele lugar. A gente pode ir para o Rio Grande do Sul e tem lá o Aparados da Serra, onde estão localizados alguns dos maiores cânions do Brasil. A gente para diante daqueles cânions com 300 metros de altura e a gente se sente tão pequenininho. Tem ali o cânion Itambezinho e o Fortaleza. E quando a gente está diante de todas essas maravilhas, criação da mão de Deus, o que a gente faz geralmente é: uau, como isso aqui é bonito!
Foi isso que aconteceu com esse grupo que eu estava esses dias, quando a gente chegou no mirante do abismo, algumas das pessoas, nossa, que coisa maravilhosa! E é diante desse Deus que escreveu essa palavra. É isso que a gente está lendo aqui. Deus criou os céus e a terra. É parte do que a gente precisa ter quando lê esse texto, é esse assombro diante da criação e diante do Deus que o criou. A gente está vendo as Escrituras descrevendo o trabalho de Deus. E qual deve ser a sensação da gente? Uau! Que coisa maravilhosa! Que fantástico! Isso é realmente incrível. E como é que Deus continua na palavra dele descrevendo as coisas que ele faz da natureza? Ele conversando com Jó, por exemplo, ele diz sobre essa complexidade, a riqueza da natureza da criação dele. Ele fala com Jó, como se vai ao lugar onde mora a luz? Ele pergunta para Jó. E onde está a residência das trevas? Poderá você, Jó, conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho de habitação delas, da luz e das trevas? Jó, você conhece? Você sabe da complexidade, da maravilha da criação da luz e das trevas? Davi, inspirado pelo Espírito Santo, fala lá no Salmo 68, cheio da presença do Espírito de Deus, diz, cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Esse deslumbramento que nós podemos ter diante da criação, Davi está tendo aqui diante de Deus. E é isso que Deus espera quando nós vemos a criação dele, quando nós vemos o trabalho das mãos dele. Ainda a gente pode pensar nas estrelas, nas constelações, e o profeta Amós fala assim, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. E é espantoso o profeta Naum falando sobre tempestade e tormenta, e ele diz assim, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus domina sobre toda a criação. Através da tormenta e da tempestade, ainda que ela possa ser capaz de virar navios gigantescos, mas para Deus, Deus caminha no meio dessa tormenta e dessa tempestade. E diante dessa criação do Senhor, a gente tem esse assombro, tanto diante da criação, como diante do próprio Deus. E aí, o que mais é que a gente pode aprender diante da criação e diante do Deus que fez essas obras? A gente encontra na lei do Senhor, os mandamentos. Jesus diz, ouve, ó Israel. Nós podemos ler esse texto para nós hoje. Ouve, Igreja Presbiteriana de Brasília, povo de Deus aqui nesse domingo de manhã. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Lá no livro de Êxodo, esse mesmo mandamento está escrito assim, então falou Deus todas estas palavras, o Senhor dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Então, a primeira conclusão que nós temos diante dessa criação, diante desse Deus, é que nós devemos adorar ao Deus que fez a criação, mas nós, ao mesmo tempo, não devemos adorar a criação. Nós devemos adorar ao Deus Criador e nós não devemos adorar a criação.
E dentro desse cenário maravilhoso, o texto, a segunda parte que nós lemos, nós vemos que Deus, lá no versículo 8, plantou o Senhor, Deus, um jardim no Éden. Deus como jardineiro, um lugar na criação, um lugar específico no Éden. Dentro do Éden, Deus planta um jardim. E o texto segue lá em 2,15 e diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Lá no verso 2, capítulo 2, 19, à frente diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus cria um jardim, coloca o homem dentro desse jardim para que ele trabalhe, para que ele cultive. Na época, o ofício de jardineiro era o principal ofício de Adão e Eva. E dentro dessa questão de jardinagem, de plantas, de natureza, eu tenho quase certeza que todos aqui já tiveram uma experiência parecida com a minha, em relação a plantas. Época de escola, vocês vão pensando aí, o que é que foi que às vezes a gente tem em comum aqui? Vocês não precisam responder, mas vai pensando aí. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já plantou uma semente de feijão. Estou certo? E passou alguns dias e uau! A gente, criança ainda, estava lá o broto de feijão. A nossa experiência com jardinagem. E alguns aqui devem ter alguma coisa a mais, às vezes uns 2, 3 vasos de planta em casa, onde cuida com todos eles, tem de fato habilidade para cuidar desse vaso de plantas, e as plantas ficam vigorosas, bonitas. E quem gosta dessas plantas chega em casa e vê aqueles vasos e fica cheio de alegria. Alguns, isso em apartamento, alguns podem ter casa e ter lá um jardim. E nessa afobação do nosso dia a dia, nessa pressão, às vezes a gente chega em casa, chega nesse jardim e é, de certa forma, transportado quase para outro lugar do mundo, dentro daquele jardim, e começa a andar pelo jardim e se lembrar do Senhor que fez os jardins. E ali tem o privilégio de conversar com o Senhor, andando nesse jardim. A gente aqui no templo olha para essa parede famosa, as pessoas gostam de casar aqui, às vezes por causa dessa parede, pela beleza desse templo, com essas plantas aqui, de modo semelhante a Adão e Eva no jardim, a gente com essas plantas, com essa vegetação aqui, a gente também encontra o Senhor do jardim aqui. A gente caminha pelo jardim de Deus. E quando a gente lê esse texto, a gente vê que Deus colocou para trabalhar, cultivar, para Deus dar um nome às plantas. E o nosso Criador é assim, e Ele nos fez dessa forma, e essa é uma característica semelhante que Ele nos deu, de também criar as coisas, de inventar nomes, de inventar ferramentas e outras coisas. E a gente tem, por exemplo, o Jardim Botânico de Curitiba. Se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o Jardim Botânico de Curitiba, que é uma criação do homem, é um jardim feito pelo homem. O homem imita a Deus e constrói um jardim. É bonito demais lá. Tem uma parte coberta com plantas exóticas e tem alguns espelhos d'água, alguns lagos por lá com pontes. E se você for lá, você vai poder andar horas contemplando a beleza. Eu me lembro uma vez que tinha um espelho d'água embaixo e a ponte em cima, e eu passando na ponte, e tinha um senhor deitado de costas, com a barriga para cima lá. O jardim movimentado, as pessoas andando, e ele deitado ali na beira
daquele espelho d'água, o mundo acontecendo, as coisas para lá e para cá, e aquele senhor de cabeça branca deitado ali, curtindo toda a beleza daquele jardim botânico. Maravilhoso. Nós temos o Jardim Botânico aqui de Brasília também, que é igualmente belo, com a riqueza da natureza do Cerrado, e tem lá uma cafeteria. Se você quiser ir lá tomar um café de manhã, fica melhor ainda, porque eles servem nas mesas embaixo das árvores, um lugar lindíssimo. Então, você pode tomar café, renovar as forças e caminhar por ali, porque é maravilhoso, é muito lindo e está aqui pertinho da gente. A gente tem ainda o Parque da Cidade. Se você já caminhou por lá prestando atenção, a gente vê a criação do homem, como é bonito aquele parque. Um lugar que eu gosto muito tem uma ponte curva, e depois da gente andar bastante, plano, de repente a gente começa a subir essa ponte, vai subindo, na hora que chega no topo, a gente avista o horizonte, e a sensação é essa de sobe o morro, avista o topo, olha para o horizonte, aí a gente desce. Se você andar mais um pouquinho, sai para a grama aqui do lado, tem um espelho d'água com árvores bonitas. Nessa época do ano, então, está muito bonito ali. A gente olha aquele jardim construído pelos homens, imitando a Deus, e como é bonito ali no Parque da Cidade. E tem outras tantas coisas que aí a gente vai criando. A gente estava aqui ouvindo as músicas, e se a gente se deslumbra diante da criação e de Deus, uau, como que a gente ouviu as melodias, que coisa maravilhosa, criação do homem. É lindo demais. A gente é transportado aqui, Deus enche o coração da gente, enche a alma. Música atinge o cerne da nossa alma, do nosso coração. E a habilidade que Deus deu, Deus colocou o homem no jardim para que o cultivasse e cuidasse dele, para que o homem desse nome à criação. Isso a gente faz aqui com músicas. O texto de Deus fala de um primeiro pai da música e fala que dele são os filhos que construíram harpas. E a gente, para as crianças ou os jovens aqui, quantos já não fizeram mundos, castelos, reinos com rainhas e reis e batalhas, criando isso no videogame? Eu tenho certeza que vários de vocês aqui já fizeram isso e compreendem o que é uma criação. Quando jovem, a gente para onde que tem um pouquinho de terra e planta, e o que a gente vê lá da criação de Deus? Por exemplo, só em Provérbios 30, do versículo 25 ao 28, o tanto de descrição que tem aqui de insetos e animais. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. Os arganazes, que são um tipo de rato, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O gecko, que é um tipo de uma lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Olha a criação de Deus. Formigas, arganazes, gafanhotos, gecko. E a gente continua nessa criação fantástica. A gente olha para as estrelas e as pessoas colocam um nome nas constelações e nos planetas. Pode chamar Marte, pode chamar K2, 155 e por aí vai. E a variedade de instrumentos musicais, harpa, Davi fala de harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Tudo isso, criação do homem, como semelhante ao Senhor que o criou. E falar sobre poesia, ou sobre escrever. Gente, vocês têm alguma dúvida de que o livro da vida, escrito por Deus, é uma poesia belíssima, que só Deus, um poeta exímio, pode escrever? Só Ele tem poder
para colocar os nomes naquele livro. Deus é um poeta maravilhoso, é um criador maravilhoso. Quando a gente se depara diante de poesias, o que o nosso coração faz? Se desmancha diante dessas poesias. Coisas que a gente não via que estavam escondidas, mas a gente, de fato estava ali. E olha como elas são bonitas e belas essas coisas. E o que é que Deus faz com o livro da vida? Olha lá o nome dos nossos irmãos, o nosso nome ali. Eu não tinha visto ainda, mas Deus, poeta, o escreveu ali. Essa é a criação. Mas nós também lemos o texto a partir, lá em capítulo 3, a partir do verso 8, aliás, a partir do verso 6, que Adão e Eva pegaram do fruto do bem e do mal e se alimentaram dele. E o que Deus havia dito a eles tinha sido: não faça isso, porque no dia em que vocês fizerem isso, certamente vocês morrerão. E se Deus nos diz, ó povo de Israel, Igreja Presbiteriana de Brasília, adore somente ao Senhor, não adorem a criação, adorem somente ao Senhor. E isso é verdade. O mesmo Deus que disse a Adão e Eva: não comam desse fruto, porque certamente vocês morrerão. Isso aconteceu. Adão e Eva quebraram a lei de Deus, se alimentaram e passaram a morrer. E nós, hoje, também morremos por causa dessa situação. Quebraram o jardim, toda essa beleza maravilhosa foi quebrada e entrou a morte. E nós vivemos as consequências hoje. Um exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Mesmo depois de passados vários anos da guerra e toda a luta que houve, e os milhões de pessoas que morreram, nas memórias de Churchill, ele relata, o primeiro-ministro inglês, ele relata o seguinte: a tragédia humana atinge seu clímax no fato de que, após todos os esforços e sacrifícios de centenas de milhões de pessoas e após as vitórias da boa causa, ainda não encontramos paz ou segurança. E estamos sujeitos a perigos ainda maiores do que aqueles que superamos. Ele segue: a minha ardente esperança que a ponderação sobre o passado possa servir de guia nos dias que estão por vir, possa permitir a uma nova geração reparar alguns dos erros de anos anteriores e conduzir, de acordo com a necessidade e glória do homem, o terrível quadro que se descortina do futuro. A situação que Churchill retrata após a Segunda Guerra, por acaso ela é diferente da que ocorreu no Jardim do Éden? Ela, por acaso, é diferente da nossa situação hoje? Por acaso o que os nossos pais fizeram em desobedecer a Deus é diferente do que nós também fazemos hoje? É a mesma situação. Nós continuamos desobedecendo ao Senhor, ao Criador, e cometendo pecado contra Ele. Mas, diante dessa situação do pecado, a pergunta é: o que a gente precisa nessa nossa condição? Porque a situação nossa não é diferente de Adão e Eva. A nossa situação não é diferente da relatada por Churchill após a Segunda Guerra. A excelente notícia desse mesmo Deus Criador para nós nessa condição é o que ele já havia dito lá no verso 3, no capítulo 3, verso 15 que nós lemos. E o seu descendente, Deus promete um descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Deus Criador, ele fala de um descendente, ele fala do filho dele. Quando a gente está falando de filho, a gente está falando de pai. Deus Criador é Deus Pai.
e Ele é maravilhoso. Ele é quem redime a vida tanto de Adão e Eva, como de milhões de pessoas após a Segunda Guerra Mundial, como Ele também redime a nossa vida aqui hoje. Gente, o nascimento de uma criança é algo fantástico. Nesse ano de 2019, o primeiro nascimento no Brasil ocorreu lá em João Pessoa. Uma menininha charada, filha do pastor Renner, a Laís Vanessa, nasceu lá em João Pessoa. E por uma questão genética, ela tem uma mechinha branca, ela morena com uma mechinha branca no cabelo. A gente pode aqui, acho que a gente concorda que da criação, plantas, natureza maravilhosa, músicas, a gente concorda que o nascimento de uma criança, a maternidade, a paternidade, é um dos fatos mais importantes da criação, é um dos fatos mais importantes da história de Deus Pai, é um dos fatos mais importantes da nossa história. E Deus cumpre a palavra dele de dar um descendente. Lá em Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a gente conhece esse Deus maravilhoso que cria, a gente vê o trabalho das mãos dele, promete um descendente, nos dá todo o desfrute da vida. Nós cometemos erros contra esse Deus, mas ele nos dá o resgatador que nós tanto precisamos. Nós, de fato, ofendemos a Deus. De fato, nós descumprimos a lei de Deus. Se a gente pensar um pouquinho, lembrar dos nossos pensamentos, certamente a gente, no trânsito, já xingou alguém, já brigou, já matou, e por aí vai. Para falar só do trânsito, eu sei que vocês não são diferentes de mim, é exatamente o que ocorre no meu coração. Às vezes, uma pessoa que pega a vaga da gente, ou que nos dá uma fechada de um momento abençoado, mesmo saindo da igreja, da presença no jardim de Deus, a gente já sai para a queda. A gente já ofende, a gente já mata as pessoas. Nossa situação é a mesma de Adão e Eva, das pessoas no pós-guerra. Por isso a gente precisa de um Pai e de um Senhor Redentor. E Deus faz isso, Ele é Pai, Ele é Criador e Ele é Pai. Em Hebreus 2 diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos, Jesus que está dizendo isso, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Deus é o nosso Pai, Ele nos resgatou através de Jesus. Gente, ainda sobre criação, Jesus, como Ele é igual a Deus Pai, da mesma natureza. Por exemplo, Jesus chama os discípulos, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Olha que coisa fantástica. Eu imagino que aqui, entre os jovens que criam reinos nos jogos, dificilmente alguém já teve uma ideia, filhos do trovão. Gente, Jesus é maravilhoso, cheio de ideia e de poder, capaz de, como Deus Pai, que dá nome às plantas, chamou a parte clara de dia, Jesus faz da mesma forma. Ele é igualmente poderoso para nos salvar dos nossos erros. Somente Ele pode nos salvar. Somente Ele pode nos retirar da escuridão. E é isso, gente. Nós, um dia, estávamos no jardim, como os nossos pais, fomos expulsos desse jardim, mas Deus Pai
através de Jesus, nos trouxe para onde? Se a gente estava um dia no jardim, Jesus nos trouxe para o reino de Deus. O reino de Deus é igualmente maravilhoso como o jardim de Deus. É a nossa casa, é a casa que o nosso Pai nos deu. É isso que Ele faz conosco. Em Jesus, Deus nos adota. Em Jesus, nós entramos no reino dEle. Em Jesus, a gente não precisa ter uma crise de ter sido expulso do jardim, porque o reino de Deus é igualmente maravilhoso. O reino de Deus é igualmente construção, trabalho das obras, trabalho das mãos de Deus. O reino de Deus é a casa que Deus nos deu. É para lá que a gente precisa ir. A partir de agora, através de Jesus, o reino de Deus já está entre nós. É nele que nós precisamos entrar para viver por toda a eternidade. Então, com esse texto, a gente contempla a criação, o trabalho das mãos do Criador. E a gente, quando lê Deus criou, o que a gente precisa ter no coração? Uau! Que criação maravilhosa! Uau! Que Deus maravilhoso! E a gente tem o privilégio de caminhar no reino de Deus. Nós somos resgatados como filhos. E a orientação de Deus, na palavra dele, ouve a Igreja Presbiteriana de Brasília. Cada um de nós aqui, Rogério, Pastor Reiner, todos nós, Tiago, ouve o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É assim que nós precisamos amar ao nosso Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Criador, Senhor maravilhoso, obrigado pelas canções que a gente já pôde ouvir aqui, criação dos teus filhos, tão belas, ó Senhor, que nos levam para o jardim, que nos levam para o teu reino, que falam profundamente ao nosso coração, que falam sobre Jesus, o Senhor, Redentor da nossa alma, que nos leva para o teu reino, Senhor. Encha a nossa alma do Senhor, Deus, o Senhor dessa palavra, o Senhor que dá vida, o Senhor que resgata, o Senhor que perdoa, e nós precisamos do teu perdão, Senhor, porque nós temos pecado contra ti, mas obrigado pelo Senhor Deus maravilhoso, Pai, que nos adotou, que nos perdoou em Jesus. Enche-nos dessa alegria da redenção, Senhor Deus, para que a gente caminhe no reino, nova vida, ó Senhor Deus. Embora haja tristeza no passado, mas a redenção é a maior notícia de todos os tempos. É a melhor notícia, é nessa redenção que a gente precisa andar. Concede-nos, ó Senhor, andar nessa redenção, com a presença de Jesus, com a alegria do que Jesus já fez. Essas são as boas novas do reino, do Filho e do Pai. E o Senhor, ó Espírito Santo, que fala do Filho e que fala do Pai, sê conosco. Nos guarda, guarda a Tua palavra na nossa alma, nos enche da Tua presença, Senhor Deus. Tu és Deus presente, que caminhou com Adão e Eva naquele jardim, Senhor. Como Tu fizeste com eles, ó Senhor. Faz conosco, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Essa palavra é bela, nós a compreendemos, ela entra na nossa alma, mas nós precisamos também da Tua presença, Senhor. Que Tu concedes, Tu estás conosco, Tu já nos deu a Tua palavra, concede-nos a Tua presença, não nos prive da Tua presença, Senhor, nós clamamos a Ti. Nós queremos
a graça da Tua palavra e da Tua presença. Assim que nós te pedimos perdão e assim que nós clamamos e nós bendizemos a Ti, Deus Criador, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em Jesus. Amém.